Deixa eu te perguntar, você sabe me definir o que é ansiedade sem gaguejar ou sem ficar em dúvida? E se chega um paciente ansioso para você, consegue entregar de fato o que esse paciente precisa? Bem, se você disse que a ansiedade é só uma emoção, se você só conseguiu pensar em algumas técnicas de TCC como intervenção, ou se não sente confiança ao atender seus pacientes que sofrem com ansiedade, eu acho que você deve assistir esse vídeo. Eu sou André Moreno, psicólogo, doutor pela USP, trabalhando justamente com ansiedade como objeto de estudo. Além de tudo isso, organizei e colaborei na revisão de livros que estão na prateleira de todo psicólogo brasileiro que trabalha com prática baseada em evidências para ansiedade. Também trabalho como professor e supervisor em diversas pós-graduações pelo país. E já conduzi 3 turmas de formação e intervenções para ansiedade com mais de 350 psicólogos. E mesmo com tanto tempo de experiência, eu ainda fico abismado como a ansiedade é negligenciada nas formações de psicólogos ao longo do Brasil. Nós temos cursos de TCC, psicopatologia, PBE, ACT, análise do comportamento, que até podem abordar a ansiedade de alguma forma, mas não focam em tratar o principal problema de saúde mental que enfrentamos atualmente. A gente faz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e mesmo assim reduzimos a ansiedade a uma simples emoção resolvida com um conjunto específico de técnicas. Aí chega na clínica jogado no mundo, se virando nos 30, para aprender como abrir a sua própria clínica e captar os seus pacientes. Acaba que as coisas dão certo, o paciente vai, o paciente vem, você consegue montar a sua renda, mas ainda tem aquele sentimento que falta alguma coisa. Alguns pacientes ansiosos parecem que não apresentam a evolução que você observa nos livros. E apesar de olhar por várias perspectivas, você ainda encontra dificuldade em atender esse perfil de pessoas. Você formulou bem o caso, você mantém uma boa relação terapêutica, segue as melhores evidências, mas ainda assim parece que faltam ferramentas para te dar confiança. Se você já teve essa sensação, você não precisa mais ficar com esse sentimento. Eu vou te falar o que está impedindo os seus pacientes de evoluírem. Focar apenas no desconforto emocional do seu paciente. Claro, é super importante cuidar do sofrimento atual, imediato, mas você precisa intervir em toda a complexidade de fatores que causam esse sofrimento e mantêm esse sofrimento. Por exemplo, imagine um paciente que está com insônia. A principal queixa dele é que ele demora para pegar no sono, fica sempre muito acordado e quando acorda no outro dia está morto de cansado. Com um pensamento estritamente protocolar, focando muito na queixa, você pode ir lá e aplicar o protocolo de TCC para insônia, a TCCI. Você aplica o protocolo e pronto, maravilha, a queixa dele sumiu. Mas isso não é suficiente. Na verdade, é aqui que seu paciente vai parar de evoluir e outras queixas sobre ansiedade vão tomar o lugar da insônia. O problema do sono parece resolvido ou pode ter sido silenciado. Afinal de contas, será que os fatores que desenvolveram e mantiveram a ansiedade estão presentes nessa investigação? Por que ele ficava tão inquieto durante a noite e antes de dormir? Como a preocupação mantém esse paciente em alerta? Como os sintomas físicos continuam sendo um problema ao longo do dia? O problema do sono parece ter resolvido ou pode até ter sido silenciado. Afinal de contas, será que os fatores de desenvolvimento e manutenção foram investigados? Por que ele ficava tão inquieto durante a hora de dormir? Como a preocupação mantém esse paciente em alerta? Como os sintomas físicos continuam sendo um problema ao longo do dia? É isso que eu vou te ensinar ao longo de toda a formação em intervenções para ansiedade. Eu vou te ensinar o passo a passo de como transformar a sua visão frente aos seus pacientes ansiosos. A partir desse momento em que você decide fazer parte da formação, ao invés de tratar sintomas, você vai tratar seres humanos. Ao invés de perguntar o que fazer, você vai passar a saber caracterizar o que leva o seu paciente ao sofrimento e como mudar esse ciclo. Não será mais uma questão de como, mas quando o seu paciente passará a evoluir. E não sou só eu, nem só as evidências científicas que dizem isso. São mais de 350 psicólogos e psicólogas que já passaram por essa formação e alguns deles até voltam para assistir de novo. A clínica pode parecer um pouco difícil, solitária, desafiadora, mas você não está sozinho. Centenas de psicólogos e psicólogas estão na mesma situação. Apesar desses problemas, o lado bom é que todos podem se ajudar, se acolhendo e aprendendo uns com os outros. E esse é justamente o intuito dessa formação. Eu digo que todos no curso vão nos ajudar porque nossas aulas são todas ao vivo, comigo mesmo. Assim, todo mundo vai ter espaço para tirar as suas dúvidas ali, na hora.
E é claro que eu não quero que você precise remanejar toda a sua agenda de atendimentos e de estudos. É por isso que nós vamos fazer todas as aulas durante os finais de semana. São mais de 70 horas com conteúdo que eu posso garantir que não há em nenhum outro curso de ansiedade. Nessa caminhada, você vai estudar comigo contexto atual e cultural da ansiedade, aspectos evolutivos e processuais das definições de ansiedade, contexto atual e cultural da ansiedade, aspectos evolutivos processuais das definições de ansiedade, interação entre sistemas fisiológicos, neuropsicológicos, psicológicos e comportamentais da definição da ansiedade, processos implicados no desenvolvimento e manutenção da ansiedade, aspectos motivacionais das intervenções para ansiedade, procedimentos e técnicas de intervenção para ansiedade, implicação de tudo isso para cada um dos transtornos de ansiedade. Antes, você não tinha saída para sair do óbvio quando a gente fala sobre ansiedade. Mas agora você tem uma chance de aprender de verdade como cuidar de seus pacientes ansiosos sem ficar no mesmo ciclo repetitivo na clínica. Só que eu preciso te avisar uma coisa. Essa é a única turma de 2026. Se não for agora, sua próxima oportunidade talvez será só em 2027. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu sei que você sabe que pode ir muito além. Mas antes não havia nenhuma porta que abrisse para os seus anseios. Agora a porta está aqui, aberta. E só cabe a você aproveitar essa única oportunidade que não acontecerá antes de 2027. Clica no botão de inscrição aqui embaixo. Vem fazer parte da formação e intervenções para ansiedade e transforme o seu atendimento para os seus pacientes ansiosos.